A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que a base da dignidade humana e da segurança financeira está enterrada em um punhado de tijolos, cimento e um jardim bem cuidado. Elas chamam isso de investimento, mas se você olhar para a matemática com a frieza necessária, verá que a casa própria é, na verdade, um dos maiores centros de custo que um indivíduo pode carregar voluntariamente durante seus anos de formação de riqueza. Existe uma pressão social quase primitiva para que você imobilize seu capital em uma estrutura física sob o pretexto de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. É uma afirmação curiosa, vinda de pessoas que alegremente entregam 3 vezes o valor de um imóvel ao banco em juros de financiamento, acreditando piamente que estão construindo um patrimônio sólido. Na realidade, o que elas estão construindo é uma âncora de ferro fundido que impede a agilidade intelectual e financeira necessária para prosperar de verdade. O erro fundamental reside na incapacidade de distinguir entre utilidade e investimento, uma confusão mental que custa fortunas silenciosas ao longo de décadas. A manada corre para os financiamentos porque é incapaz de suportar o desconforto psicológico de não possuir o chão onde pisa, preferindo a ilusão de segurança à realidade da liberdade geométrica. O senso comum é frequentemente uma coleção de preconceitos acumulados que ignoram a lógica do custo de oportunidade. As pessoas olham para o preço de venda de uma casa 30 anos depois e sorriam com o lucro nominal, ignorando completamente o que aquele capital inicial teria se tornado se estivesse aplicado em negócios produtivos. Eu observei gerações de homens inteligentes se tornarem escravos de seus CPIs, imobilizando sua liquidez em ativos que não geram fluxo de caixa, mas apenas despesas constantes. A autoridade de quem realmente entende de capital não vem da posse de propriedades residenciais vistosas, mas da paciência de manter recursos disponíveis para quando as oportunidades reais batem à porta. Este erro de julgamento manifesta-se repetidamente como um ritual de passagem mal compreendido, onde o jovem profissional apressa-se em contrair uma dívida de 30 anos assim que obtém seu primeiro aumento salarial. O padrão é previsível. A pessoa convence a si mesma de que está garantindo o futuro, quando, na verdade, está apenas inflacionando seu estilo de vida e garantindo uma saída fixa de caixa que ditará todas as suas decisões de carreira pelas próximas décadas. Essa necessidade de ter um teto meu funciona como um mecanismo de fechamento mental, onde o indivíduo para de procurar as melhores alocações de capital porque já comprometeu sua maior fatia de renda com a manutenção de uma estrutura física. O resultado inevitável é uma vida de servidão voluntária ao banco e à prefeitura, tudo em nome de uma paz de espírito que é, na base, puramente matemática e estruturalmente falsa. A consequência dessa escolha é a perda da sensibilidade para o risco e para o retorno, pois a casa própria é o único ativo que as pessoas compram sem olhar para o fluxo de caixa descontado ou para a taxa interna de retorno. Elas aceitam condições que jamais aceitariam em um negócio comercial, simplesmente porque o componente emocional nubla a percepção do desastre financeiro que é imobilizar o patrimônio líquido em um ativo que deprecia fisicamente e exige injeções constantes de capital apenas para permanecer funcional. Com o passar do tempo, esse comportamento cria uma geração de indivíduos ricos em ativos e pobres em caixa, pessoas que possuem casas de valor expressivo, mas que vivem no limite da insolvência porque não possuem liquidez para aproveitar as crises de mercado. O padrão de comportamento é sempre o mesmo, a busca por status disfarçada de prudência financeira, resultando em uma armadilha onde o proprietário acaba pertencendo à casa e não o contrário. Ao longo de décadas, observei que essa obsessão imobiliária drena a energia vital que deveria ser usada para o empreendedorismo ou para a seleção rigorosa de ações subvalorizadas. O investidor médio não percebe que, ao se acorrentar a uma hipoteca, ele perde a capacidade de mudar de cidade para um emprego melhor ou de reduzir seus custos drasticamente durante uma oportunidade de investimento única. O peso dessas paredes impede a manobra rápida. É como tentar pilotar um navio de guerra com a âncora permanentemente lançada ao fundo do oceano.
No fim, a conta chega na forma de uma aposentadoria medíocre, onde o indivíduo possui uma casa grande e vazia, mas não possui as ações de empresas excelentes que poderiam ter multiplicado seu capital de forma exponencial. É o triunfo da estética sobre a aritmética, uma tragédia silenciosa que se repete em cada bairro de classe média ao redor do mundo. O tempo tem uma maneira cruel de expor a insensatez que o entusiasmo inicial consegue esconder sob camadas de tinta fresca e entusiasmo doméstico. Ao observar o mundo por mais de 8 décadas, percebi que a riqueza real é construída no silêncio do capital composto e não na barulhenta valorização nominal de um bairro que entrou na moda. As pessoas olham para o preço de suas casas e sentem-se ricas, mas raramente têm a disciplina de subtrair os impostos sobre a propriedade, os seguros, os juros bancários e a manutenção contínua que cada década exige. Quando você faz a conta correta, percebe que a valorização da maioria das residências mal empata com a inflação real, enquanto o custo de oportunidade do capital ali estacionado é uma hemorragia que drena milhões de reais de um patrimônio futuro. É uma ilusão de ótica financeira que só se torna clara quando é tarde demais para mudar de curso. A acumulação silenciosa de pequenas decisões ruins é o que diferencia o homem que termina a vida com liberdade total daquele que termina apenas com um imóvel quitado. Se você dedica seus melhores anos a alimentar uma estrutura de concreto em vez de alimentar um portfólio de empresas produtivas, o tempo será seu inimigo, não seu aliado. O juro composto é a força mais poderosa do universo, mas ele exige combustível, e esse combustível é o capital líquido aportado com consistência. Quando você imobiliza esse capital em uma entrada de imóvel e em parcelas mensais pesadas, você está efetivamente matando a curva exponencial antes mesmo de ela começar a subir. Vi homens que se consideravam prudentes terminarem a jornada com muito menos do que poderiam ter, simplesmente porque nunca entenderam que a segurança de um teto não compensa a fragilidade de não ter liquidez diante das mudanças do mundo. No longo prazo, a eficiência do capital em negócios bem geridos sempre atropela a rentabilidade da pedra e da cal. A história mostra que as empresas se adaptam, inovam e geram valor adicional, enquanto uma casa é apenas um objeto passivo que sofre com a entropia e com as mudanças na demografia urbana. Aqueles que se recusaram a seguir o caminho óbvio da casa própria e mantiveram sua flexibilidade financeira conseguiram atravessar crises com uma resiliência que o proprietário endividado nem consegue imaginar. O tempo expõe a verdade de que a verdadeira casa de um investidor inteligente é sua capacidade de gerar renda passiva através de ativos diversificados e não uma escritura específica. A clareza para enxergar essa distinção é o que separa o investidor racional do acumulador de passivos disfarçados de investimento, uma lição que a maioria só aprende após pagar o preço integral da própria teimosia. A primeira regra para qualquer um que pretenda não ser um idiota financeiro é manter o capital em movimento onde ele seja mais bem remunerado, e quase nunca isso acontece em um imóvel residencial ocupado pelo dono. O princípio é simples. Se o ativo não produz algo para o mundo, ou não gera um fluxo de caixa líquido após todas as despesas, ele não é um investimento, é um custo de vida. Você deve tratar sua moradia como uma despesa de consumo, assim como a comida ou as roupas que veste, e nunca permitir que essa despesa dite a alocação do seu capital de risco. A clareza mental surge quando você para de mentir para si mesmo sobre a valorização de sua casa e passa a focar na taxa de retorno que seu dinheiro poderia obter em empresas com vantagens competitivas duradouras. Outro princípio racional negligenciado é a manutenção da liquidez absoluta como uma forma de inteligência defensiva. No mundo dos investimentos, a capacidade de dizer não a uma dívida de longo prazo é o que permite que você diga sim quando uma oportunidade extraordinária surge em meio ao pânico do mercado. Regras mentais claras exigem que você calcule o custo total de propriedade, incluindo o custo de oportunidade do capital parado na entrada do imóvel, antes de assinar qualquer contrato.
A maioria das pessoas ignora essa matemática básica porque é socialmente desconfortável admitir que morar de aluguel e investir a diferença é uma estratégia superior. Entretanto, para o investidor que prefere estar certo a estar acompanhado, a lógica da liquidez é o único caminho que garante que você permaneça no controle do seu destino financeiro. Por fim, você deve operar sob a premissa de que a liberdade de movimento é um ativo subvalorizado que não aparece no balanço patrimonial, mas que define a trajetória de uma vida. Manter-se leve financeiramente permite que você mude de ideia, mude de estratégia ou mude de país com o estalar de dedos, sem precisar vender um ativo ilíquido em um mercado deprimido. A regra é privilegiar ativos que possuam mercados secundários profundos e instantâneos, onde o valor é determinado pela produtividade e não pela cor das paredes ou pela localização de uma rua específica. Quando você simplifica seus princípios financeiros para focar na acumulação de ativos produtivos em vez de passivos imobiliários, a riqueza deixa de ser uma busca angustiante e se torna uma consequência lógica e inevitável de um comportamento disciplinado e racional. Considere o custo de oportunidade de um aporte inicial de $100 mil em 1970. Se esse capital tivesse sido colocado em uma residência média, ele teria acompanhado a inflação e, com sorte, dobrado de valor real após décadas de impostos e reformas. Contudo, se esse mesmo montante tivesse sido alocado em uma empresa com vantagens competitivas esmagadoras e mantido lá, sem a drenagem de capital que um telhado novo exige, o resultado hoje não seria apenas uma casa quitada, mas uma fortuna capaz de comprar bairros inteiros. Eu vi pessoas comemorarem a venda de uma casa por 5 vezes o valor de compra, ignorando que o índice de ações do mercado geral multiplicou-se por 30 no mesmo período. É uma falha matemática elementar. Elas celebram o ganho nominal enquanto sofrem uma derrota catastrófica no valor relativo, provando que o conforto de uma escritura não compensa a erosão silenciosa do potencial de crescimento. A ilusão da valorização também ignora o fato de que casas são ativos que apodrecem fisicamente se você não injetar dinheiro neles constantemente. Lembro-me de um conhecido que se orgulhava de sua mansão, mas que ao longo de 30 anos gastou o equivalente a outra casa apenas em manutenção, jardins e impostos sobre a propriedade que nunca param de subir. No final das contas, quando ele vendeu o imóvel, o lucro real descontado a inflação e os aportes de manutenção era praticamente zero. Ele viveu em uma redoma de vidro acreditando ser um investidor imobiliário de sucesso, quando na verdade era apenas um locatário do próprio capital, pagando ao governo e aos prestadores de serviço o privilégio de dizer que era o dono daquelas paredes. Foi um exercício de vaidade que consumiu a liquidez que poderia ter sido usada para adquirir negócios reais durante a crise de 1980. Muitos vizinhos e amigos tornaram-se o que chamo de escravos do CEP, recusando promoções ou oportunidades de negócios em outras cidades porque estavam emocionalmente e financeiramente presos a uma hipoteca. Vi executivos brilhantes declinarem posições de liderança em mercados emergentes porque não queriam lidar com a venda de uma casa em um mercado imobiliário em baixa ou porque haviam gasto fortunas personalizando cozinhas que ninguém mais valorizaria. Eles sacrificaram o crescimento da carreira e a exposição a novos fluxos de renda para proteger um pedaço de terra que na prática estava agindo como um carcereiro. A casa própria, em muitos casos, funciona como uma barreira à mobilidade do talento, forçando o indivíduo a aceitar a mediocridade local em vez de buscar a excelência onde quer que ela esteja disponível no mundo. Minha própria abordagem sempre foi a de manter a estrutura de vida simples e o capital em jogo, onde a eficiência é maior. Houve momentos em que oportunidades de investimento em empresas subvalorizadas eram tão óbvias que imobilizar capital em uma residência de luxo teria sido um ato de insanidade financeira. Eu preferi viver de forma sóbria e manter meus recursos em ativos que possuem balanços auditados e geram dividendos reais, em vez de apostar na valorização especulativa de um terreno residencial.
essa decisão deliberada de evitar o status da propriedade imponente me deu a liberdade de operar com uma agressividade racional que o proprietário endividado jamais poderia suportar. Recusei negócios imobiliários tentadores porque eles violavam o princípio da liquidez. Eu não queria ser o homem com a casa mais bonita da rua e nenhuma ação da Coca-Cola no cofre. Lembro-me claramente de uma crise financeira onde o pânico tomou conta do mercado e as ações de empresas excelentes estavam sendo vendidas a preços de liquidação total. Aqueles que tinham seu patrimônio preso em imóveis residenciais ficaram paralisados, assistindo à oportunidade de uma vida passar sem poder agir, pois ninguém compra casas durante um colapso financeiro. Eu, por outro lado, tinha liquidez porque não havia gasto meu capital em mansões ou em propriedades improdutivas. A capacidade de comprar quando todos estão vendendo é o que separa os investidores dos meros acumuladores de coisas. A decisão de não possuir uma casa própria cara nos anos anteriores foi exatamente o que permitiu a captura de retornos extraordinários quando o sangue estava nas ruas. No final, a segurança real veio da minha conta de corretagem, não da minha escritura. A tese central de que a liberdade financeira é inversamente proporcional ao peso dos seus ativos físicos precisa ser revisitada sob o ângulo da agilidade intelectual. Quando você rejeita a ideia de que a casa própria é o ápice da existência, você ganha uma clareza que a maioria jamais terá, a percepção de que o capital é uma ferramenta de poder, não um troféu de decoração. Se você observar o mundo através da lente da eficiência, verá que uma residência é um passivo que consome tempo e atenção, dois recursos que são muito mais escassos que o dinheiro. O investidor racional prefere possuir a produtividade de 1000 fábricas através de suas ações do que ser o zelador de um único endereço residencial. A verdadeira segurança não nasce da solidez das paredes ao seu redor, mas da solidez dos ativos que geram renda independentemente do seu esforço ou da sua localização geográfica. Repetir essa lógica é necessário porque a pressão social para a conformidade é esmagadora e tenta, a todo custo, convencer você de que a liquidez é perigosa. No entanto, é exatamente o contrário. O perigo reside na imobilidade de um patrimônio que não pode ser convertido em comida ou em novas oportunidades de investimento durante uma tarde de pânico no mercado. A riqueza sustentável nasce da disciplina silenciosa de quem aceita morar em um lugar que não lhe pertence para garantir que o resto do mundo, em termos financeiros, acabe pertencendo a ele através do juro composto. É uma troca de vaidade presente por liberdade futura, um conceito que soa estranho para a manada, mas que é o pilar de qualquer fortuna construída com racionalidade. Negar a ilusão do lar próprio como investimento é o primeiro passo para parar de agir como um consumidor e começar a pensar como um alocador de capital sério. Ao longo desta jornada, a conclusão parcial que se impõe é que a verdadeira riqueza não se mede pelo que você exibe na sua garagem ou pelo tamanho do seu terreno, mas pela quantidade de coisas das quais você não precisa depender. O investidor que compreende a lógica da renúncia descobre que ter o capital disponível e livre de amarras é, por si só, uma forma superior de dividendo psíquico. Enquanto o vizinho se orgulha de ter quitado as prestações de uma estrutura que exige reparos constantes, o investidor racional celebra a capacidade de realocar recursos em minutos para aproveitar as ineficiências do mercado. Evitar a estupidez de imobilizar o patrimônio líquido em consumo disfarçado de investimento é a vitória mais silenciosa e, paradoxalmente, a mais retumbante que alguém pode conquistar em sua vida financeira. É uma escolha que separa os homens que possuem ativos daqueles que são possuídos por eles. Outro ponto fundamental de fechamento é entender que a paz de espírito não é um subproduto de uma escritura registrada no cartório, mas da clareza absoluta de que o seu futuro não depende da valorização arbitrária de um único bairro. A segurança real é derivada de um portfólio diversificado de negócios produtivos que operam enquanto você dorme, gerando valor em escala global. Quando você se liberta da obrigação social de enterrar o seu dinheiro em um imóvel residencial,
você ganha o direito de ser o mestre do seu tempo e da sua localização. A conclusão é quase matemática em sua sobriedade. No jogo da vida, vence quem acumula liberdade, não quem acumula tijolos. Manter-se leve e líquido é o princípio que permite atravessar as tempestades econômicas com a calma de quem sabe que o seu porto seguro está na sua mente e na sua conta de corretagem, não em uma construção física. No fim das contas, a busca desesperada pela casa própria é apenas um sintoma de uma mente que teme a incerteza e busca conforto em símbolos tangíveis de permanência. O investidor racional, no entanto, sabe que a única permanência real no mundo financeiro é a mudança e a capacidade de se adaptar a ela com capital disponível. Não há glória em possuir o solo sob seus pés se isso significar sacrificar a curva exponencial de crescimento que poderia ter transformado sua vida em uma jornada de liberdade absoluta. A verdade é difícil de engolir para quem foi educado na religião dos tijolos, mas ela é libertadora. Você não precisa ser o dono das paredes para se sentir seguro, você só precisa ser o dono da lógica que governa o seu dinheiro. A riqueza real é construída através da recusa consciente à estupidez coletiva, preferindo a agilidade da liquidez ao peso morto de uma propriedade imobiliária que consome mais do que produz. Quando você finalmente entende que o capital deve trabalhar para você e não você para o capital imobilizado, o mundo deixa de ser uma série de obrigações geográficas e se torna um campo aberto de possibilidades intelectuais e financeiras.